Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vamos esperar o pessoal entrar aqui, tô mandando convite aqui pro pessoal entrar aqui na live. Hoje vai ser bênção, gente. Hoje eu não tenho dúvidas de que vai ser bênção. E eu não vou perder tempo, eu já vou convidar a pastora Flávia, que é a nossa convidada de hoje, para estar aqui falando com a gente hoje sobre a questão do suicídio e a visão acerca da palavra de Deus. Gente, vocês estão me ouvindo legal? Tá dando para ouvir? Dá um ok para mim aqui, gente, só para saber se tá tudo certinho aqui. Eu já vou chamar a pastora Flávia para entrar, que ela já tá aqui online já. Tudo certinho o som aí, gente? Tudo certinho? De qualquer forma, eu já vou chamar a... Vocês me dão um ok aqui, gente. Se o áudio tá bom. Ah, tá ok. Ah, então tá bom. Gente, quem tá com a Bíblia aí hoje, ó, eu tô com a minha Bíblia aqui hoje. Nós vamos aprender sobre a palavra de Deus. Não é uma live qualquer. Nós vamos estar falando acerca do suicídio na visão bíblica. Paz do Senhor, pastora Flávia. A paz do Senhor. Que bênção e que alegria poder estar aqui nessa noite, você participando com a gente, que bênção. Amém, a honra é minha. Deixa eu só limpar a lente do... que eu tô... Ok. Que melhorou. Tá na bolsa, o celular também embaçado. Normal. Eu que fico feliz, nossa, a gente que tá feliz, assim, né? Porque aqui o pessoal, como eu falo, a live tem sido, a gente tem feito uma família, né? Através das suas lives, tem sido bênção. Para quem não conhece, a pastora Flávia é pastora na igreja IADECO, no Rio de Janeiro, em Volta Redonda e Barra Mansa, né, pastora? Isso mesmo. Tem duas congregações, juntamente com o seu esposo, o pastor Marcelo Pontual. E eles são uma bênção, gente. Quem tá entrando aqui vai compartilhando, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O pessoal novo, tem muita gente aqui que não participa das lives da pastora, que vai conhecer ela aqui hoje. E tenho certeza que a partir de hoje vai começar a assistir, que é bênção. Amém, eu creio. Amém, pastora. Pastora, eu gostaria que você se apresentasse, porque, assim, para o pessoal te conhecer um pouco mais sobre, né, você, sua família, ministério, porque tem muita gente aqui que não te conhece, como eu falei, né? Então, se você puder fazer uma breve apresentação. Faço sim. A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Né? Meu nome é Flávia, sou pastora junto com meu marido, somos pastores presidentes na IADECO, né? A gente fala IADECO porque o nome é muito grande, é Igreja Apostólica Descendo da Casa do Oleiro. Amém? Somos pastores já há alguns anos, né? Mesmo assim, né? Novos, né? O Senhor já nos levantou para a glória dele, né? Não tinha motivo, se for olhar no olhar carnal, não tinha motivo para hoje estar pregando a palavra, né? Se fosse olhar nas minhas possibilidades humanas, na possibilidade de outras pessoas, né? Mas aquele que chamou é aquele que garante, né? Então, o Senhor me chamou para uma grande obra, eu tenho certeza que você também. E você entra nessa live, não foi em vão, não é à toa, né? Deus tem uma palavra para a tua vida. E eu quero, né, tomar uma liberdade aqui e pedir para você compartilhar essa live com quem você conhece. Tem vidas nessa noite que precisam de uma palavra, precisam de um direcionamento. Vidas que vão ter um refrigério. Né? Quantas vezes depois das lives, eu creio que a Laís também quando faz live, chega testemunhos do que Deus fez através de uma live. Você pode achar bobo, é apenas uma live. Mas a live que Deus fala contigo, Deus também pode falar com outras pessoas. Amém? Amém, que bênção. Pastora, para a gente assim não perder tempo, porque o assunto é bem extenso e a gente vai abreviar bastante, porque senão a gente vai ficando aqui, né? Na verdade, assim, o nosso tema é sobre o suicídio, em relação que a gente sabe que isso é um fato que acontece tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. E esse mês é o mês do Setembro Amarelo, que é onde a gente tem o combate e a prevenção à vida, o combate ao suicídio e a prevenção à vida. Ainda a gente percebe
que no nosso meio, principalmente no meio cristão pentecostal, existe um tabu, né, em relação ao suicídio, em relação à depressão. E a gente às vezes não fala, a gente não aborda esse assunto, é um assunto que a gente não tem muito domínio para falar. E à luz da palavra, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, dentro da visão cristã, o suicídio é algo real? Dentro do cristianismo, os cristãos podem ter depressão, podem ter indícios que indicam que ele está numa situação de tristeza profunda, a ponto de querer, vamos dizer assim, causar suicídio, causar a própria morte? É um fato real dentro do meio cristão, vamos dizer assim. Sim, sim, isso é bem real. A depressão é muito comum da igreja, né? As pessoas hoje acham que não, mas assim, eu vejo a depressão crescer muito, né? Eu, como pastora, já tive depressão, já pastora. Meu marido, pastor, ele teve depressão já sendo pastor. Então, nós sabemos sim que há um fundo espiritual em determinados casos, mas também, né, há distúrbios do corpo, há situações de estresse que levam a pessoa a uma depressão. Então, assim, né, até a palavra que Deus me deu hoje acerca de Elias, né, e o Senhor falou assim comigo, filha, tem depressão que pessoas terão e serão pessoas cheias de Deus. Serão pessoas de autoridade. Serão pessoas cheias do meu espírito. E elas podem sim entrar em depressão. Então, sim, acontece, né? Temos a base das escrituras para isso, para afirmar que sim, pode entrar em depressão. Eu, assim como pastora, conheci vários pastores que tiveram depressão. Eu conheci gente que abandonou o pastorado por causa de uma depressão. Eu conheço pastores que, mesmo tratando uma depressão, continuaram pastoreando. Por que eu estou dando exemplo de pastores? Né? Porque se eu falar de membro de banco, talvez você fique assim, ah, mas é membro de banco. Pode ser uma pessoa que tenha Deus, pode ser uma pessoa com vida no altar ou não, mas eu estou falando de pastores, né? Pessoas que, na verdade, estão ali ministrando a palavra, estão auxiliando outras pessoas. E vou dizer algo, uma boa parte dos pastores que eu conheço tem depressão. Então, assim, é Sim, bem real no meio cristão isso é muito mesmo. comum. Muito Verdade. E bom. às vezes é tratado como tabu, porque assim, a gente observa muito, principalmente a gente que foi criada há uns 20, 30 anos atrás na igreja, que assim, tudo a gente ora. É claro que assim, nossa vida a gente tem que ser espiritual, mas em Sim. alguns casos a gente precisa de um aconselhamento, um tratamento, né? E a gente sabe que a depressão em si, ela não é só um fator espiritual. É claro que o inimigo ele usa de artifícios para querer, né, manipular aquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas a gente sabe, isso a gente tem base bíblica para poder falar que a depressão, ela é, assim, uma condição da nossa vida humana aqui na Terra mesmo, né? Sim, sim, você vai ver o salmista, né? Ele vai ter uma guerra entre alma e espírito, né? Ele vai falar assim, por que te abates, ó minha alma? Né? Ele vai começar a questionar a alma dele porque ele vai estar aflito, ele vai estar angustiado, ou seja, né? Nós somos um ser trino. Lógico, né? A gente tem algumas bases teológicas que falam que não, mas eu fico com a base teológica que eu acredito que nós somos corpo, alma e espírito. Então a nossa alma é Sim, a parte dos sentimentos, né? É a nossa fragilidade ali humana. Então, muitas vezes, a gente vai estar com essa guerra na alma e não no espírito. É isso que as pessoas não entendem. Lógico, nós sabemos que tem guerras espirituais que elas são... Tem depressões que são guerras espirituais, né? Que atacou o espírito. Mas tem situações que a pessoa passa, como eu falei, por estresse emocional, por situações de desespero, por apertos, né? Por situações difíceis. E ali a alma grita, né? Então a pessoa acaba entrando em depressão. verdade. Isso é muito comum a gente ver, principalmente assim, nesse momento de pandemia, né? Que muitas pessoas, às vezes, né, se acometem pela situação que está acontecendo ao redor, acabam deixando influenciar, né? Então a gente tem, pastor, assim, como é uma live falando acerca da palavra, pela palavra, assim, personagens na Bíblia que dão ênfase a esse assunto, quem são pessoas que a gente pode pegar como exemplo, que passou por situações de depressão e saiu pela palavra? Existem alguns exemplos na Bíblia onde a gente pode se espelhar, que a gente possa tomar como exemplo para poder reagir mediante a uma depressão, a uma situação talvez difícil que a gente está passando? Sim, sim, a gente vai ver segundo a palavra, né? Tem um rei, Davi. A Bíblia não vai falar depressão de forma clara, né? A Bíblia não fala depressão. Sim, Ah, o profeta tal teve depressão. A Bíblia não fala de forma clara, né? A Bíblia vai nos dar sim, indícios mediante os seus relatos de que tal pessoa teve depressão. Você vê, né? O Salmo de Davi também, passou por angústias extremas,
né? Mas em todo o tempo ele declarava que Deus era o socorro dele, né? E você vai ver, o final dele não foi de suicídio, o final dele foi em paz. A gente vai ver acerca do profeta Elias, né? Que ele vai parar debaixo do pé de zimbro e vai pedir a morte, né? Ele vai achar que não vai aguentar aquela situação, ele vai estar no meio do deserto, ele vai ser uma pessoa cheia de Deus, vai ter profetizado que não haveria chuva e não houve chuva, depois ele profetiza que vai ter chuva e a chuva volta. Ele ora, fogo cai do céu, ele mata os profetas de Baal a fio de espada, ou seja, uma pessoa cheia de autoridade, cheia de Deus, uma pessoa, né, que orava e Deus respondia naquele exato momento. Mas você vai ver que mediante a uma perseguição, muito interessante isso, mediante a uma perseguição que o profeta passa, ele vai querer a morte. A Bíblia vai dizer que Jezabel vai ameaçar ele quando fica sabendo, né, de tudo que ele tinha feito aos profetas dela, os profetas de Baal. Ela fala assim, ó, eu vou fazer a mesma coisa com ele. Avisa ele. Ele recebe um recado. E nisso, a Bíblia vai dizer que ele vai escapar. Ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto, mas o intuito dele é o quê? Eu estou querendo guardar a minha vida. Eu estou querendo me proteger. Ele vai ter medo de morrer. Ele não vai estar depressivo naquele momento. Eu estou com medo de morrer, eu estou com medo da situação e eu vou querer me resguardar. E ali, quando ele se resguarda, que ele passa um dia naquele deserto, ele vai, em seu ânimo, querer a morte. Eu achei interessante que eu estava lendo essa palavra hoje e o Senhor me deu uma vertente. Já posso entrar aqui, Laís? Pode dar lugar a Deus aí, deixa Deus te usar. Eu estava lendo essa palavra hoje e eu já preguei várias vezes acerca de Elias debaixo do pé de zimbro, é uma palavra conhecida. E Deus começou a palestrar comigo algo. Deus falou assim, filha, o intuito dele, quando ele vai para o deserto, não é de querer se matar, nem que Deus o matasse. O intuito dele não é de morte, o intuito dele é de escape. E muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida. Quando nós fugimos de uma ordem de Deus, nós fugimos do propósito de Deus, a nossa intenção muitas vezes não é, não, Senhor, eu quero te desobedecer. Não, Senhor, eu não quero mais cumprir o chamado. Não, tem gente que faz isso como escape. Acha que vai morrer, acha que não vai conseguir continuar a caminhada, então vai para o deserto para se esconder. Então, assim, o intuito dele é, eu vou me esconder, porque senão Jezabel pode me matar. Só que nesse momento ele entra num deserto. E deserto não é fácil. A pessoa pode ser profeta, pode ser pastor, pode ser pastora, pode ter cargo ou não ter cargo. O deserto não é fácil para ninguém. Não adianta embelezar deserto. Deserto é deserto. É sol escaldante de dia e frio intenso à noite. É lugar que não tem recursos. Deserto é deserto. Deserto é dificuldade. Então, um dia naquele deserto, ele vai pedir a morte. E eu falei assim, Senhor, um dia no deserto? Eu não entendi. Um dia no deserto aquele homem está pedindo a morte. Aí sabe o que Deus falou comigo? Acúmulo de problemas. Acúmulo de perseguições. Aquele homem já estava debaixo de um estresse, de um peso emocional. Por quê? De perseguição. Irmãos, Acabe vai olhar para ele como perseguidor de Israel, como perturbador de Israel, perdão. Porque aquele homem profetizava para Acabe que era mal, profetizava palavras de conserto. Então, devido a isso, hoje em dia os profetas não aguentam ser perseguidos, né? Mas devido a isso, Elias vai ser perseguido. Elias, onde entrava, ele era mal visto. Ele vai profetizar que não haveria chuva. Aí Deus vira para ele e fala assim, ó, Elias, você profetizou, né? Agora eu vou te dar uma direção. Vai para o ribeiro de Querite e você vai beber água de lá, que eu vou enviar pão, né? O povo com pão e com carne para você comer. Ele vai e foge. O ribeiro seca. Deus vira para ele e fala assim, Elias, vai lá que eu levantei uma viúva para te sustentar. Ele vai até a viúva. E lá a viúva vive milagre. Só que eu estou vendo uma pessoa que está vendo debaixo de milagre, mas também debaixo de pressão, entendeu? Uma pessoa que está vendo debaixo de milagre, debaixo de uma autoridade divina intensa. Mas você vai ver que toda vez que alguém na Bíblia vai viver milagres intensos, é porque a situação era desesperadora. Os milagres intensos, eles acontecem na nossa vida, os milagres extraordinários, quando a situação de desespero, a situação de morte, a situação de caos. Então, aquele profeta está vivendo situação de milagre, mas também está vivendo situações de desespero extremo. É aquele negócio, eu passei o desespero, então eu tenho que orar para que isso aconteça. Eu estou passando a perseguição, eu tenho que pedir direção para Deus, para onde eu vou, para que eu não seja morto. Então ele é um profeta cheio de autoridade, cheio de Deus, mas ele está acumulando luta em cima de luta, perseguição em cima de perseguição. Agora eu imagino, eu consigo conjecturar. Elias vai lá, amando de Deus.
Aleluia. E vai obedecer a Deus, matar os profetas a fio de espada. Ele vai fazer ali uma prova de quem Deus era para o povo de Israel, que estava corrompido. Porque Acabe era corrompido, então quando o povo se corrompeu, entenda, quando uma liderança está corrompida, isso afeta todos. Inclusive na igreja, se tiver liderança corrompida, afeta todo mundo. Acabe estava corrompido, então todo o povo de Israel estava corrompido. Então ele vai fazer uma prova ali, de que era Deus, só tinha um Deus que era o verdadeiro, que não era Baal, era o Deus de Israel. Ele vai, edifica novamente o altar, põe água, ora, Deus manda fogo. Só que eu tô vendo Elias numa situação que agora eles vão ver que é Deus na minha vida. Agora eles vão ver que tem um Deus que me justifica. Agora eles vão ver o Deus que eu sirvo. Aí Elias faz isso tudo, achando, agora minha vida muda. Agora minha vida rompe. Agora as coisas vão pra frente. Até aí tudo certo. Até ele receber uma ameaça. Aí a gente fica assim, nossa, mas ele recebeu uma ameaça e já quis ir pro deserto? Mas ele recebeu uma ameaça e um dia no deserto já tá pedindo a morte? Não. Muita gente não entende quando alguém chega nesse nível, é porque já virou uma panela de pressão, tá acumulando problemas há muito tempo. Tá acumulando situações, irmãos. Elias era um homem sozinho. E quantas vezes você não se vê aí só? Você se vê só porque, irmãos, infelizmente, hoje dentro da igreja, é muita gente. A igreja é um lugar de ex-tudo, né? Né, Laís? É ex-tudo. É ex-prostituta, ex-drogado, ex-traficante, ex-tudo. Ok. Isso é certo. O ruim seria se fosse o atual. Atual ainda está na igreja. A igreja vai ser um lugar de pessoas que se converteram. Ok. Só que muita gente vai para a igreja hoje e não deixa Deus tratar o caráter. Olha o que acontece nas igrejas hoje. Em vez de ter gente andando com profeta, é gente querendo matar profeta. Em vez de ter gente querendo aprender com o profeta, é gente que olha e prefere agradar Acabe, porque Acabe é de autoridade, do que andar com um profeta que fala a verdade. Meu Deus. Ralabaço, aí. Tem gente que prefere agradar alguém de autoridade, mesmo que seja corrompido, do que andar com um profeta, se ele for pequeno. Tem gente que só quer andar com gente que tem nome. Tem gente que só quer andar com gente que tem cargo, independente da situação que esteja. Agora, Elias é um homem sozinho. Fisicamente, ali só. E isso bate da porta, porque andar sozinho não é fácil. Eu sei porque eu ando sozinha. Eu tenho pessoas com quem eu converso, mas eu não tenho pessoas com quem eu abro minha vida. Não tenho. Abrir minha vida, eu faço assim, eu tô passando. Não tenho. E eu estava até conversando com meu marido acerca disso hoje, né? Eu estava no carro, falei com ele, assim, Marcelo, né? Eu preciso ajudar tal pessoa e tal, mas eu sei que eu preciso ajudar essa pessoa, eu vou ser amiga dela, mas ela não pode ser minha amiga. Porque hoje as pessoas são assim, as pessoas querem estudar profeta, as pessoas querem ouvir uma revelação, querem ser ajudadas, mas não querem ajudar. Pegou? As pessoas querem agradar gente de nome, gente de cargo, mas não gostam de andar com o profeta, que fala a verdade. Porque o profeta ele levanta não para falar o que você gosta. Às vezes você entra nessa live e fala assim, pastora, não era o que eu planejava ouvir. Não, mas é o que Deus tem para falar. Posso querer mudar aqui, colocar umas palavras mais bonitas, né? Mais teológicas, mas é o que Deus está querendo falar aqui nessa noite para a nossa vida. Né? Vou trazer assim, bem popular. Toma vergonha na cara, não seja um Acabe na vida de ninguém, não seja Jezabel na vida de ninguém. O que você está falando, pastor? Não mate profetas. Jezabel não matava diretamente, esse é o problema. Acabe não matava diretamente, ninguém mandou matar Elias. Só que eles colocaram pressão para que Elias pedisse a morte. Meu Deus. Eles colocaram pressão para que Elias não suportasse, aleluia, a autoridade, o peso do ministério. Tem gente que é assim, Laís, pode facilitar a nossa vida, mas piora. Tem gente que é assim, que pode nos ajudar a carregar uma responsabilidade, mas em vez de nos ajudar a carregar essa responsabilidade, coloca mais jugo, mais pressão. Tem gente, aleluia, que Deus levou a nossa vida, aleluia, assim como Simão se deu para carregar a cruz junto conosco. Se ele olha, lógico que ele foi mandado ali no contexto bíblico ajudar Jesus a carregar a cruz, mas se ele olha, se for olhar hoje no olhar carnal, as pessoas vão olhar e falar assim, eu carregar a cruz, ajudar? O propósito é de quem? Não é dele? Não foi ele que foi levantado para carregar a cruz? Não é ele que tem que morrer dessa maneira?
Porque as pessoas, elas pegam essa parte de cumprir propósito, uma pessoa é obrigada a suportar tudo. Não, porque ele tem propósito, porque ele tem chamada, ele tem um cargo, ele tem uma autoridade, então ele é obrigado a suportar tudo. Irmãos, quantas vezes eu já orei por pessoas, que eu tô falando aqui, eu tô abrindo algo que eu geralmente não abro as lives. Quantas vezes eu orei por pessoas passando mal, meu marido com febre de 40 graus. Chegava a gente no final do culto e falava assim, ó, pastor, eu sei que está com febre, mas tem como você orar por mim? E por coisa boba. São pessoas que não ajudam o outro a carregar a cruz. São pessoas que não têm essa mentalidade, eu vou ajudar ele, eu vou ajudar ela. Não, são pessoas que quando vê você num momento de dificuldade, quer colocar mais peso, mais jugo. Aí a nossa cabeça muitas vezes não vai entender, quem olha de fora e fala assim, como alguém cheio de autoridade está querendo a morte? Como alguém cheio de autoridade, às vezes, né, história por aí na internet, né, a mulher de pastor se suicidou, tal pastor se suicidou. Eu lembro, irmãos, na época que estava tendo, se não me engano, foi 2019, eu não lembro, 2018, 2019, que teve uma febre, não sei se você lembra, Laís, que estavam vários pastores se suicidando. Mas era uma febre, Lembro, né? Acho que foi 2019, lembro. não foi? Acho que foi 2019 mesmo. Então, tá uma febre. E acho que assolou todos os pastores. Os pastores que eu conversava, e um dia a depressão entrou na minha casa. Meu marido ficou depressivo. Já pastor, não queria ir para a igreja mais. Não desviou. Não desviou, mas ele não queria mais sair de casa, não queria fazer mais nada. E eu tive que tomar posicionamentos com Deus, para que a minha casa não perecesse. Eu podia muito bem abandoná-lo e falar assim, ó, o problema é teu. Só que eu insisti para ele se levantar. Deixa eu dizer uma coisa, eu entendo que a caminhada cristã é isso, a gente tem que ajudar uns aos outros a suportar, né? A suportar as dores, a suportar os obstáculos. Aquilo que nos cabe fazer. Lógico que tem coisa que eu não pude resolver, foi oração, foi muita oração. Foi muito jejum. E eu lembro dessa determinada situação, Laís, que eu virei para uma irmã, que eu já tinha orado muito por ela. Um dia eu falei desesperada, eu não abri para ninguém, eu não abri para ninguém. Um dia eu estava desesperada, eu falei assim, irmã, me ajuda em oração, porque o Marcelo está com depressão. A resposta dela, eu estava desesperada. A resposta dela foi assim, vai orando. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei perdida. Eu falei assim, meu Deus, eu tô precisando, eu não me abri com ninguém, a única pessoa que eu tive coragem de falar, ó, porque não adianta, o pastorado é muita exigência. Né? E todo mundo acha que os pastores são robôs, são super-homens, super-mulheres. Não são, são de carne e osso, assim como você. E ali eu não tinha muita liberdade para pedir ajuda com ninguém. Mas uma pessoa específica, eu falei assim, ó, essa pessoa vai me ajudar. E a resposta que ela deu é, vai orando. Ou seja, eu precisava de alguém e essa pessoa virou as costas. Porque são pessoas como Jezabel. São pessoas como Acabe. Vê o outro e fala assim, é propósito dele, ele que se vire. Ele que aguente pressão, ele que aguente perseguição, ele que aguente calúnia. É ele, Deus. São pessoas que não matam diretamente os profetas, mas matam indiretamente, com a frieza espiritual. A Bíblia vai dizer, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Só que a gente pega essa parte, não, mas é no final dos tempos, o amor de muitos vai se esfriar sim, por aumentar a iniquidade, por aumentar o pecado, por aumentar aquilo que é errado, por não ter arrependimento. Você não está entendendo que essa frieza sua espiritual em relação a outras pessoas é por falta de arrependimento? Verdade. Esse não tô nem aí para fulano, não tô nem aí para Beltrano, é por falta de arrependimento, o pecado está tomando conta de você. Deus está querendo levantar pessoas hoje, através dessa live, que aliviem os cargos, o fardo um dos outros, que ajude o outro a carregar a sua cruz. Deus quer levantar pessoas aqui nessa live que vão se importar com a dor do outro. Né? Acho interessante e é bem verdade, pega setembro, né? Setembro amarelo. Aí todo mundo fala de depressão. Aí chega na internet, muitas vezes, olha lá, depressão. Ah, mas às vezes tem alguém com depressão na sua casa e você não tá nem aí. Aí, só que a depressão perto de você, ela deixa de ser depressão e vira frescura. Você tá entendendo? A depressão perto de você, porque eu já tive essa visão também de depressão. E nem toda depressão é demoníaca. Lógico, tem coisas que meu marido, mesmo não sendo demônio, mesmo sendo algo que estava assolando ele internamente, a gente passou, na época, muita traição na igreja, uma traição atrás da outra, aquilo abateu ele. Por mais que fosse algo emocional, a oração ajudou ele a se levantar. Só que também teve o apoio emocional.
Né? Porque ele não foi psicólogo, não foi terapeuta, nada disso. Tem gente que chega a ser necessário que isso aconteça. Né? É necessário uma ajuda profissional. Meu marido, na época, não precisou. Foi através de muita oração. Né? Porque eu sou aquela pessoa que recorre primeiro a Deus para depois recorrer a métodos naturais. Não que Deus não use a medicina. Deus, ele usa a medicina. Você ora, está com dor de cabeça, orou, repreendeu. Não funcionou, toma um remédio. Ok. Só que as pessoas primeiro tomam remédio para depois orar. Entendeu? E o nosso primeiro recurso tem que ser a oração. O nosso primeiro recurso tem que ser chegar até Deus. Irmãos, Deus permite situações na nossa vida, eu sempre brinco com isso. O crente tem currículo. Deus olha e fala assim, opa, ó, tá bom, tem experiência, né? Ah, mas ó, pra subir de nível, vamos lá, mais uma prova? Mais uma luta, assim mesmo. é isso aí, né? Mais uma dificuldade, vamos subir outros níveis. E Deus, ele põe provações na minha, na tua vida, põe no sentido de permissão. Ele permite provações na minha, na tua vida, para nos fortalecer e para que a gente se achegue mais a Ele, para nos dar experiência. E voltando aqui ao texto de Elias, Elias, ele vai debaixo do pedezinho e pede a morte no seu ânimo. Ele está depressivo. Ele não quer mais viver. Ele não tem aquela, eu vou me matar. Ele tinha um temor. Porque, irmão, você vai ver também, quando a Bíblia relata acerca de suicídio, o suicídio ele pode ser o último ali, ato de desespero humano, sim, mas também é uma falta de temor. É um assunto que as pessoas não gostam de tocar muito. Achou, pastor, se suicidou, foi pro inferno. Foi pro inferno, não tem como distorcer a palavra. Né? Não adianta a gente querer amaciar para consolar os outros naquilo que a Bíblia não está mandando consolar. Né? Tem muita gente distorcendo para consolar, para ficar bonito. Mas quando a pessoa chega na questão do suicídio, eu vejo uma situação de desespero, de falta de arrependimento também. Você vai ver na Bíblia pessoas que se suicidaram por não se arrependerem. Você vê isso acontecendo com Saul. Você vê isso acontecendo com Judas. Você vê isso acontecendo com Aitofel. São pessoas que, em vez de voltar para o bom caminho, em vez de ter um arrependimento, elas decidem o escape mais rápido. Você está entendendo? Judas, ele poderia retornar, vamos conjecturar para dizer que eu estou pregando heresia. Judas, ele poderia retornar e se arrepender para Jesus. Só que o problema dele é que ele vai querer devolver as moedas, não vai adiantar. Saul, ele foi rejeitado por Deus e ele poderia se arrepender, mas ele chamou abismo em cima de outro abismo. Ele vai consultar uma médium, ele começa a errar um erro em cima do outro. Você vai ver Aitofel se mata porque Davi não foi morto. Ou seja, ele se mata porque o rancor tomou conta da alma dele. Ele não suportou ver outra pessoa que ele não gosta bem. Ou seja, toda vez que nós quebramos também princípios bíblicos, toda vez que nós rejeitamos a palavra de Deus, como eu falei acerca de Saul, um abismo chama outro abismo. Isso é bíblico, isso é muito claro. Por quê? A gente vai ver dois, vou colocar de um extremo ao outro. Saul se mata, Judas se mata, Aitofel se mata. São pessoas que cometeram perversidade. Agora eu vejo um homem que é temente a Deus. Eu vejo um homem que tem temor do Senhor e tem autoridade, anda com Deus, que é Elias. E o sentimento dele é de desespero, a vontade dele é de morrer, mas ele não se mata. Ele pede a morte. Você está entendendo? São coisas diferentes. Ele pede a morte. Ele não tenta se matar. Ele pede a morte. O desespero dele é tanto, tira minha vida, Senhor. Não dá mais. Porque ele tinha temor a Deus. A Bíblia vai dizer em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que falta hoje para a igreja, para os cristãos de modo geral, e novamente eu repito, que depressão não é frescura, depressão também não é falta de Deus. Só que aí a parte do suicídio já começa a ser uma falta de temor a Deus. É uma falta declarada de temor a Deus. É uma falta declarada de quebra de princípios da palavra. Porque a Bíblia vai nos ensinar isso. A Bíblia vai nos ensinar de pessoas que preferem morrer do que quebrar princípios. Talvez seja de Nabote.
Nabote, acaba, me dá tua vida. Não dou. Ele vai ser morto, ele e a família dele, mas eles não quebram princípios. Alabaste, alabaste, alabaste. Por isso também vai dizer para a gente ser fiel até o fim. E a gente vai ter, e dar-te a coroa da vida. É uma fidelidade até o fim. Independente da situação que eu passo. Eu já passei por momentos de pedir a morte. Eu já passei por momentos de... A minha oração todo dia era essa. Deus, tira minha vida. Deus, tira minha vida. Deus, me mata agora. Eu já tive experiência de contemplar a glória, de contemplar o céu. Eu vi a mesa dos profetas. Eu falei assim, Deus, me mata agora. Eu sei como é que é aí. Me leva. Só que eu não tive coragem de tirar a minha vida. Pastora, você é melhor do que os outros? Não, eu não sou. Assim também como Elias também não era. Mas o negócio é o temor ao Senhor. Senhor, eu passo o desespero, minha alma grita. Eu vou chorar, eu vou descabelar, eu vou achar que eu não vou suportar. Mas eu não vou pecar contra o Senhor. Eu não vou... Porque, sabe por quê? A mesma base que uma pessoa tem para se matar, um ato de suicídio na hora do desespero, isso aqui é polêmico, irmão. Eu vou falar, muita gente não vai gostar e vão discordar. Que assim o Senhor me dá. A mesma base que uma pessoa tem na sua própria mente para cometer um ato de suicídio na hora do desespero, é a mesma base que a pessoa tem para matar alguém. É morte, é assassinato. Então é uma legalidade que as pessoas estão achando hoje na palavra que não existe. Tá faltando temor. Por isso que a Bíblia vai dizer que a porta é estreita. Ou seja, não vai passar todo mundo. Não vai passar muvuca, né? Vou dizer assim, vai passar muvuca. A porta é estreita. Não é larga. Larga é a porta que leva à perdição. O que acontece hoje também, mas que eu vejo assim, de modo geral, nas igrejas, não de denominações, na igreja no sentido geral. Nesse novo tempo que nós estamos vivendo, os crentes, né? Você que é cristão há mais tempo, você vai entender. Os crentes hoje não aguentam prova. Verdade. Eles não aguentam luta. Não menosprezando a dor de ninguém, que cada um sabe do que está passando. Mas esses dias eu vi um meme no Instagram de uma pessoa lavando louça, que é um ator famoso, eu não sei o nome dele, mas sei que é um ator. Ele lavando louça, falou assim, as pessoas que nasceram tal ano, as pessoas que nasceram anos depois, as pessoas que nasceram do ano 2000 pra cá. Aí meu filho lava louça, e eu vejo isso no meu filho. Você tá entendendo? Eu falei com meu filho hoje, eu falei assim, ó, na tua idade, eu já lavava louça e secava louça. E eu peço assim, dá um copo d'água pra mim, sai batendo perna, sai fazendo bico. É uma geração hoje, infelizmente, fraca. É uma geração enfraquecida. Por um lado, a tecnologia nos ajudou, mas por outro, nos enfraqueceu e muito. É uma geração que a gente tem que lutar para resgatar princípios. Eu lembro quando a gente abriu a Deco, Deus falou assim comigo, filha, essa igreja está sendo aberta para vocês resgatarem valores e princípios da igreja primitiva. De como tudo iniciou ali. Então hoje nós estamos nessa luta. Não de ensinar, mas de resgatar aquilo que se perdeu. Hoje é uma geração que não aguenta prova, não aguenta luta. Para Elias chegar ao ponto de pedir a morte, ele passou muita coisa. Só que tem gente também que se vitimiza, fala que vai se matar, na verdade não vai nada. A gente faz para chamar atenção, eu conheço isso. Eu como pastora, já tratei de pessoas que fazem isso. O que eu tô falando? Você vai ver que tem várias vertentes. Porque a gente não pode generalizar e colocar tudo num pacote só, numa bolha só. Tem várias vertentes. E pastora, como discernir isso? A palavra, o Salmo 119 nos afirma, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ou seja, o caminho está confuso, eu não sei que caminho seguir, eu não sei que direção tomar. Palavra, ela vai clarear o teu entendimento. Começa por aí. E o que eu falei que é o nosso primeiro recurso antes de uma atitude humana, antes de uma atitude carnal, a oração. A oração, irmãos, uma vez eu quis... Não lembro qual curso que eu quis fazer, super de coach. Eu não sei o que foi que eu quis fazer para melhorar na minha cabeça. Eu vou melhorar o pastorado. E eu lembro que eu tava com isso na cabeça, eu ia pagar o curso. Eu estava sentada na mesa com uma pessoa que era ímpia. Deus tomou ela para falar assim, Deus tomou ela, falou assim, ó, é necessário mesmo você fazer esse tipo de curso que Deus não está, para você melhorar o aconselhamento. Deus não fala contigo da maneira que é para você aconselhar as pessoas. Aí na hora caiu a ficha, eu falei assim, meu Deus, verdade.
Porque tem muita coisa que está vindo de fora. Sou a favor da psicologia, mas quem estuda psicologia, quem já estudou, sabe que muita coisa vai contra a palavra de Deus. Então, se a pessoa não tiver um discernimento, uma maturidade espiritual, um conhecimento bíblico da palavra, Satanás distorce assim. Distorce bonito. E daqui a pouco a pessoa, em vez de estar pregando a palavra no público, está pregando psicologia. Aí, em vez da pessoa estar pregando a palavra no público, está pregando coach. Está pregando, né, ensinando coisas de coach. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Há vários tipos de situações. E nós só vamos discernir essa situação em Deus. Eu falei acerca de Saul. A Bíblia vai dizer que quando Deus rejeita Saul, o próprio Deus envia o espírito mal para perturbar Saul. Pastora, como que eu vou discernir uma situação dessa? Com Deus. Andando com Ele. Porque andando com Ele, a pergunta que a Laís fez, de pessoas que venceram a depressão. Pessoas que passaram por um momento de angústia. Como eu falei acerca de Davi, ele passou por um momento de angústia, mas você vai ver em Salmos. Mas eu confio no Senhor, mas eu invocarei ao Deus de Israel. Ele está o tempo todo afirmando, eu estou abatida, eu não estou bem, os inimigos estão me perseguindo, eles estão querendo me devorar, mas eu confio no Senhor. Até quando ele peca, até quando ele erra, ele tinha uma confiança em Deus. Então você precisa, o segredo hoje dessa live é andar com Deus. É isso que vai te fazer vencer. Você pode estar tomando medicação, você pode estar fazendo, não estou menosprezando isso. Você pode estar fazendo tratamento com psicólogo, pode fazer terapia. Só que o segredo que vai fazer você vencer isso tudo é andar com Deus. Elias teve esse momento de depressão, mas o que fez ele vencer foi ele ouvir a voz de Deus. Porque ele para debaixo do pé de zimbro. Ele pede a morte. O Deus envia o anjo, come e bebe. Você vai ver quando a pessoa tem uma depressão, como é difícil a pessoa até se reerguer. Até Deus insistindo na pessoa se reerguer é difícil. Porque ele come e bebe e ele volta a dormir. Meu Deus. Até Deus ajudando a pessoa quer se prostrar. E ele volta a dormir, o anjo envia, vai lá de novo, cutuca ele de novo, come e bebe, porque a caminhada é longa. O que ele está falando? Elias, essa depressão não vai te parar. Elias, eu estou falando com Elias aqui hoje, com vidas aqui depressivas, com vidas angustiadas nessa live. A depressão não vai te parar. Talvez você recebeu um toque do Senhor, já teve um culto que você foi, Deus falou, você já chorou, você já clamou, mas talvez você voltou a dormir. E hoje, nesta live, você entrou porque tem pão e água para te colocar de pé, porque tem uma caminhada muito longa ainda contigo na terra. Amém. Não ceda à pressão do adversário. O adversário sopra no ouvido, suicida, se mata. Sabe por quê? Ele quer a tua alma. Por isso que ele vai soprar isso na hora do desespero. Porque ele quer a tua alma. Suicídio leva a alma para o inferno. Por isso que ele vai, ó. Eu já vivi experiência com gente que tentou se matar, não morreu. Ali foi pro leito de hospital, ficou no CTI, naquele momento de coma ali, de vai e volta, vai e volta. Deus tratou, a pessoa se arrependeu e foi salvo. Mas isso é 1 em 1 milhão. Você não sabe qual é a chance disso acontecer. Deus deu uma oportunidade para que essa pessoa fosse salva. Então não brinque. Um momento seu de loucura, de perturbação, nós sabemos que há um Deus, né, que ele tem o controle da vida e da morte. Isso é fato, isso é bíblico, né? É Deus que tem esse controle. Mas aí fica aquela incógnita. Então, o mesmo Deus que tem controle da vida e da morte, uns tentam se matar e conseguem, outros tentam se matar e não conseguem. Só pôr tua cabeça a risco nisso? Eu não colocaria. Elias, ele come e bebe e se levanta. Mas é interessante que após isso, ele não vai fazer a caminhada que Deus quer. Ele vai se esconder numa caverna. Quem está depressivo quer se esconder. Quem está depressivo não quer atender telefone. Observe os sinais. Quem está depressivo não quer conversar com pessoas. Quem está depressivo só quer ficar dentro de casa. Mas, pastor, o tempo é de pandemia. Tá, você vai ficar quantos anos trancado dentro de casa? Você vai perder a tua sanidade mental até quando? Você vai ver que as pessoas que têm depressão elas vão dando sinais. Elias vai se esconder dentro de uma caverna. Só como eu falei, Elias era um homem temente. Elias era um homem que tinha reserva com Deus.
E isso ajudou ele no momento de fragilidade. Deus vai falar assim, ó, diga ao fraco, eu sou forte. Ele é forte. Você vai ver que Deus ele vai tratar com cada um de maneiras diferentes. Elias, ele vai para a caverna e Deus manda ele sair. Faz isso aqui, Elias. O que Deus está falando? Eu enviei um anjo, você comeu pão, bebeu água, você caminhou, mas não caminhou para onde era para caminhar, você caminhou para se esconder. Ou seja, mesmo assim, Elias está com uma dificuldade de se manter de pé, né? De continuar exercendo o seu ministério. Elias, vamos para fora. Elias vai para fora, vem um vento forte, Deus não estava no vento, vem o fogo, Deus não estava no fogo. Vem terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio uma brisa suave. Interessante que eu estava lendo isso hoje e eu falei assim, Senhor, interessante. Interessante, né? Que o Senhor veio numa brisa suave para falar uma voz mansa e delicada com Elias. Aí sabe o que Deus falou comigo? Filha, era eu tratando com Elias de maneiras diferentes. Por quê? Tratando no sentido bom. Elias era um profeta que estava acostumado a orar e não chover. Orar e chover de novo. Orar e fogo cair do céu. O que Deus está falando? Eu estava acostumada a me manifestar para Elias de maneiras terríveis e grandiosas. Aí eu venho para ele de uma maneira diferente. Halai, que eu chamo muita graça de Deus aqui. Para mostrar para Elias. Elias, nesse momento, não precisa fogo cair do céu. Nesse momento, não precisa você orar para ter chuva, serrar chuva. Neste momento, não quero que você use autoridade para com ninguém. Neste momento, Elias, aqui nessa caverna, sai para fora que eu vou falar contigo através de uma brisa suave. Elias, nesse momento de depressão, através da calmaria, eu vou te tratar. Se a gente aqui fosse, mas Deus usava de tal maneira antes, hoje não usa mais. Deus antes movimentava de um jeito e agora não movimenta mais. E Deus falou assim, opa, saiba respeitar o teu momento. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de cantar, mas também há um tempo de chorar. Às vezes você quer fogo, glória, unção, poder, e Deus vai tratar contigo numa brisa. Tem gente que acha que Deus só está no culto se tiver fogo, glória, só poder, né? Se tiver choramandé, mas Deus está falando através de uma brisa, não é Deus falando. Aqui Deus está mostrando para Elias, Elias, eu vim através de uma brisa para mostrar contigo, para mostrar para você que eu também sou calmaria. Para mostrar para você que eu também estou contigo quando você está abatido. E que nesse momento não vai precisar de fogo, de terremoto, de nada. Porque agora estou te fazendo discernir que este fogo, este terremoto aqui nessa caverna, não sou eu. E eu trato contigo diferente. Para você saber que independente, grava isso, crente. Independente das estações, eu estou com você. Independente se você está na época de florescer, ou na época de estar murcho, na época de estar seco. Independente se a sua estação está sendo a primavera ou está sendo o inverno. Um inverno forte, tenebroso. Elias, eu estou contigo do mesmo jeito. Amém. Interessante que após isso, Deus vai dando direções para Elias do que fazer. Só que o triste é algo que Deus prestou comigo. Eu preciso compartilhar essa parte que não é muito falada. Deus fala com Elias que Elias ainda ungia alguns reis e fala assim, ó, e você vai lá, ungir Eliseu, levantar Eliseu, que ele vai ser o próximo depois de você. Ele vai te substituir. O que Deus está falando para Elias? Elias, você cansou. Eu sei que você cansou e eu vou te tomar para mim. Irmãos, que coisa linda. Que coisa linda, porque eu vejo o Elias que para debaixo do pé de zimbro e pede a morte, mas ele não vê a morte. O que eu estou falando hoje? De um Deus que compreende a nossa dor. De um Deus, aleluia, que sabe, aleluia, que nós estamos passando. Por mais que às vezes seja no silêncio, numa brisa suave, por mais que muitas vezes você ache que Deus não está te vendo, que Ele se esqueceu de você, a Bíblia vai dizer que ainda que uma mãe que amamenta esqueça o teu filho, todavia o Senhor jamais se esquece de nós. Eu achei interessante disso que Deus palestrou comigo, que o próprio Deus ele vai se colocar como pai de órfãos.
o juiz das viúvas. Ele vai se colocar numa posição além de uma mãe. Ele vai assim, sua mãe te esquecer, você tem a mim. Ele vai se colocar como marido. O que Jesus está falando com pessoas hoje nessa live? O que Deus está falando com pessoas nessa live? Eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Eu sei tapar carências. Eu sei cuidar de solidão. Eu sei cuidar dessa área, aleluia, defeituosa da tua vida. Porque quando Elias vira para Deus e fala assim, Deus, eu tô só. Deus vai corrigir ele, você não tá só. Tem 7.000 que não se dobraram. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram mediante a Baal. Deus falou para Elias, Elias, para de se sentir só, porque você não está só. Deus está falando com vidas aqui hoje nessa live, você não está só. E eu já passei por momentos de tristeza, de luta intensa. E às vezes, dependendo do nível de provação que a gente passa, a gente tem esse pensamento egoísta. Ninguém ora por mim. Ninguém tá nem aí porque eu tô passando. Eu tô passando luta e ninguém tá... Um dia, eu tava nessa crise. E eu comecei a descobrir que pessoas que eu nem imaginava, que nem sabiam do problema que eu tava passando, estavam orando pela minha vida. Teve um tempo atrás, eu não lembro o tempo que... Não é você fazer um live, mas eu parei de fazer live um bom tempo. Eu tava numa guerra espiritual, eu tava doente, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu assim, meu Deus, eu faço tanto pelos outros. E veio isso na nossa mente, dependendo do nível de guerra, tipo, assim, eu faço, só tem eu que faz e ninguém mais faz. E quando eu preciso, não tem quem me socorra. Aí uma pessoa que eu nem esperava mandou mensagem no WhatsApp e falou assim, você tá tudo bem? Você sumiu das lives. Eu não sei como que você tá. A única coisa que eu posso fazer é orar por você. Eu tenho orado por você. Aquilo me quebrou. Porque eu, num momento de dor, eu fiquei tão egoísta. Só tem eu. Elias estava desse jeito. Só tem eu. Um momento de dor nos faz ver dessa maneira. Só tem eu aqui. Ninguém mais está pagando o preço. Ninguém mais está fazendo. Ninguém mais está orando. Ninguém mais está servindo a Deus da maneira que eu sirvo. Só tem eu passando por esse tipo de luta. Aí vem Deus, corrige carência, corrige questionamentos infundados e vem falar com Elias. Elias, ainda tem gente, ainda tem... Aleluia, isso pode não estar contigo fisicamente, mas tem gente que não se dobrou mediante a Baal. Tem gente com compromisso comigo também, Elias. Tem gente também com quem eu posso contar. Deus também está tratando com Elias e fala assim, Elias, você não é o último bolacha do pacote não, Elias. Cuidado. Cuidado, você é muito usado, mas cuidado com soberba. Elias, você é muito usado, mas cuidado com altivez. Elias, você é um profeta que ora, cai água do céu, encerra a chuva, cai fogo, ok. Mas cuidado, porque não tem só você que pode fazer isso. O que eu estou falando nesta live, que Deus está mandando falar? Que até no momento de dor, de depressão, e o Senhor me ensinou isso em muitas provas que eu passei, Deus não passou a mão na minha cabeça. Ao mesmo tempo que Ele me consolava de algumas dores, Ele tratava as áreas que era para tratar. Nos nossos momentos de desespero, Deus usa isso. E Ele não só consola as nossas dores, como Ele trata as áreas do nosso caráter que é para tratar. As nossas falhas, o nosso egoísmo, a altivez, a soberba, eu sou, eu faço, eu aconteço. Deus também trata isso. Então Deus usa a prova, Deus usa os momentos de solidão, Deus usa a nossa dor para nos forjar. Mas o triste é que Elias, ele encerra o chamado dele. Pastor, ele foi trasladado. Ok, lindo isso. Lindo, 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 lindo. Glória a Deus por isso. Só que Deus passa o bastão para outro. Deus passa o cajado para outro. Deus passa a capa para outro. Deus está passando a autoridade para outro. Porque Elias cansou. E eu passei uma vez um momento de muita dor no meu ministério, que eu falei com Deus que eu queria morte. E eu tive muitas experiências de pós-morte. E eu teve uma vez que eu saí de casa de ambulância, o Marcelo teve que orar para Deus me ressuscitar. Eu saí de casa, fui reanimada na ambulância. E Deus falou assim comigo, você quer, eu te levo. Você quer, eu te levo. Só que ainda tem uma obra contigo, ainda tem uma caminhada. Irmão, salvação é uma coisa, galardão é outra. Salvação é uma coisa, galardão é outra. Se chegar lá no céu, temos que chegar com as mãos cheias. Como assim, pastora? Daquilo que a traça não corrói,
daquilo que o ladrão não pode roubar. Alabassuri, alabaxibri, alabassia. Aleluia, daquilo que a ferrugem não pega. Aleluia, as coisas que nós fazemos para o Senhor, temos que chegar com as mãos cheias. Você pode chegar com as mãos vazias. O ladrão da cruz, ele também foi salvo. Morreu naquele momento e entrou na glória. Mas se você for olhar galardão, como compara o galardão do ladrão da cruz com o galardão de Paulo? Com o de Pedro? Como é que compara? Não tem como. É galardão. Deixa eu dizer uma coisa. Qual é o galardão que você quer ter? Paulo ele vai falar acerca disso. Ele vai falar assim, ó, morrer é lucro. Para mim, morrer é lucro. Só que você vai ver no contexto que ele decide ainda continuar porque ele não tinha mais coisa para fazer. Tem gente que tem esse nível de intimidade com Deus e você tem que respeitar. Tem gente que tem esse nível com Deus, você tem que respeitar. Elias pede a morte, Deus não mata ele naquele exato momento, mas Deus fala assim, Elias, você ainda vai fazer algumas coisas, você vai levantar um sucessor, porque eu vou te tomar. Deus fala assim, Elias, eu atendi o teu pedido, eu vou te levar. Você vai fazer só mais algumas coisas, eu vou te levar. Isso é muito forte. Porque Deus está dando escolha para pessoas hoje. Pegou a irmã e lembra 56:68. Deus está te dando escolha. Quer? Deus te leva. Não quer? Ainda tem obra para prosseguir, ainda tem caminhada. Ainda tem caminhada longa. A escolha é tua. Vença-te a ti mesmo. Vença essa depressão. Vença a tristeza. Vença a angústia na alma. Vença esse desespero de alma. Vença a labassuri, esse sentimento de morte. Deus já te deu autoridade para isso. É uma live que Deus está tratando com muitas pessoas. Tratando o caráter, forjando o coração para suportar provas piores. Alguns ele está amaciando as provações, ele está dando refrigério nessa live. Só que Deus manda falar com vidas aqui. Elias, ele vai e levanta o sucessor. Mas decide hoje. Qual é o nível de galardão que você quer deixar? Qual é o nível de legado? Elias deixa um legado imenso, lindo, terrível e maravilhoso. Só que ele poderia fazer mais. Você vê Eliseu fazendo coisas muito parecidas. Elias vai lá e ressuscita o menino. Eliseu vai lá e ressuscita o menino. Era Deus dando continuidade ao ministério que foi interrompido. Será que você quer isso mesmo na sua vida? Que coisas, projetos e promessas de Deus sejam interrompidas? Ou você quer prosseguir? Decida hoje prosseguir. Decida hoje prosseguir. Amém? Amém. Que bênção, nossa, que bênção. Nossa, enquanto você está falando, a gente vai se segurando aqui, porque a gente sente a presença de Deus. Aleluia. Que bênção, pastor. Eu gostaria só de ler aqui um versículo, até marquei aqui para mim não esquecer, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? Aquela passagem que fala da importância da palavra de Deus, porque assim, a gente sabe que a oração, ela é essencial na nossa vida, né? Mas a importância da gente ler a palavra de Deus, que a palavra que ela é o que nos mantém de pé, o nosso fortalecimento, é a palavra que nos dá direção. A palavra, como você mesmo falou, é luz para os nossos pés. Então, a palavra é tudo que a gente precisa. Porque todas as respostas que a gente precisa estão na palavra de Deus. E eu gostaria de ler aqui em Hebreus, capítulo 4. Eu falei para o pessoal, traz a Bíblia aqui, que nós vamos ler Bíblia hoje. Vou ler aqui, Hebreus, capítulo 4, no versículo 12, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus, ela é algo tão profundo que ela não só atinge o gume, fala do corte, né? Dos 2 lados, ela corta dos 2 lados, ou seja, ela penetra
na divisão da nossa alma com o nosso espírito. Se a gente for parar para pensar nisso, isso é muito profundo. Porque se às vezes o problema é na nossa alma, é no nosso espírito, a palavra ela é eficaz para tratar ali na essência mesmo, na divisão daquilo que separa. Às vezes a gente não sabe se aquilo é coisa do nosso coração, da nossa mente, se é coisa externa, mas a palavra nos direciona para que nós venhamos ser tratados, mesmo que a gente não saiba a causa, porque a palavra que fala em Hebreus, como a gente leu, ela penetra até o ponto de dividir, ou seja, ela que faz a distinção, a divisão, ela faz a separação para a gente poder compreender. E às vezes falta discernimento, e isso é algo, pastora, que a gente tem, assim, no Instagram, eu tenho prezado muito por isso, porque é algo que Deus tem ministrado no meu coração. A gente trazer a importância da gente ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, muitos cristãos, eu era assim, eu falo porque eu era assim, e Deus precisou me tratar, me quebrar inteira, por completo, totalmente, porque eu fui criada na igreja, quem me conhece sabe um pouco da minha história, e Deus precisou me quebrar. Eu precisei ser quebrada para ser refeita por Deus, para mim poder entender aquilo que Deus tinha para mim. E foi através da palavra. E quando a gente começa a ler a palavra, que é algo que o inimigo ele luta para a gente não conseguir, porque quando a gente pega a Bíblia para ler, a gente sente sono, a gente sente tédio, e às vezes você pega a Bíblia e fala assim: até ó, quem não gosta de leitura, vamos supor, pega um livro pela grossura do livro, não sabe nem o que tá falando, qual é o conteúdo, a pessoa fala assim: não, nossa, é muito grande, mas nem sabe o que tem ali dentro. E a palavra de Deus é muito banalizada, porque muita gente conhece da palavra, mas daquilo que ouve. Né? E às vezes Deus ele permite a gente passar por situações, até casos, né, de tristeza profunda da alma, porque como Davi passou, para ter experiência, para a gente saber de fato quem é Deus, para que a palavra de Deus se cumpra em nós, porque às vezes a gente quer fazer a obra de Deus, a gente quer falar das coisas de Deus, mas a gente não tem experiência, a gente não tem base. É igual por muito tempo, eu sempre falo, eu era uma pessoa, pastora, que eu tinha um problema muito sério com perdão. Então eu falava: Deus, não me levanta, não me usa de forma nenhuma na palavra, porque se for para falar de amor e perdão, eu não sei. E eu orava, só que no meu íntimo, né, as pessoas sempre julgam, né, aquilo que vê, as pessoas falavam assim: mas você é crente, você não pode ser assim. E eu orava, eu falava: Deus, limpa meu coração, eu não posso ser assim, eu não posso estar na casa do Senhor e ser dessa forma. Então, assim, é um conjunto de situações. Quando a gente começa a ler a palavra, como a pastora falou, né, o princípio da sabedoria é o temor. A gente vai começar a ter entendimento quando a gente tiver temor a Deus, quando a gente se arrepender, né? Igual a pastora falou acerca de Davi. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Ele foi uma pessoa que ele errou na vida dele todinha. Ele foi negligente com os filhos dele, com a casa dele, né? Teve essa questão do adultério, mas qual era a diferença de Davi? O que Deus quis dizer com isso? Que a sinceridade do coração dele, aquilo que ele tinha dentro dele para com Deus, era sincero. E é isso que a gente tem que ter, porque às vezes, pastor, a gente fala de servir a Deus, as pessoas veem Deus usando, se manifestando, as pessoas acham assim: não, porque eu não tenho chamado, eu não tenho dom, eu não sei falar com Deus, eu não sei orar, mas é na nossa simplicidade. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra em nós, não é nós. Porque se a gente for olhar pra gente mesmo, né, a gente não tem condições nenhuma. Não tem condições. Igual, às vezes, eu tenho vergonha de ver. O pessoal fala: você não tem vergonha? Eu tenho vergonha sim, gente, de ligar um celular e vir aqui, mas é como a pastora falou, eu não quero chegar diante de Deus com as mãos vazias. Então, eu creio que essa live hoje é um despertamento para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, para que você venha se encorajar. Porque se você for esperar uma situação favorável, às vezes eu posso te dizer que não vai ter. Porque Deus ele vai querer ver a sua reação. Para você reagir, sair da área de conforto, e dói, não é fácil. Né? Você reconhecer, é igual quando Jacó foi tratado por Deus lá em Peniel, né, pastor? Ele teve que reconhecer que ele era o enganador, quem que ele era ali. Então, a gente precisa reconhecer quem a gente é primeiro. A partir do momento que a gente reconhece, o próprio Deus vai mudando nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar. E eu falo isso porque eu sou prova disso. Deus tem me mudado. E eu até falo, meu esposo, ele não é cristão. E eu falo para ele, eu quero ser diferente. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a diferença. Eu sei que eu não sou perfeita, né? Eu, como toda mãe, sou uma mãe que às vezes eu falo: meu Deus, será que os vizinhos estão pensando de mim? Porque a gente grita, perde paciência com o filho, com as coisas, é normal. Mas assim, que as pessoas olhem para mim, mesmo eu tendo defeitos, e falem assim: não, ela é diferente.
Então, que nós venhamos ter esse entendimento de pensar que a nossa dor, às vezes, Deus está nos usando para nos levar a níveis mais profundos com Ele. Porque foi assim comigo. E acredito que com a pastora também, que a pastora tem vários testemunhos para quem acompanha a live dela, né? A gente vê que, às vezes, as situações nos preparam para aquilo que Deus tem na nossa vida. Então, que a gente não venha ficar prostrado, não pensar que, tipo, eu tô passando por isso. A gente, como a pastora falou, não se vitimizar. Porque às vezes a gente acha que é só a gente que está passando prova, mas se a gente olhar ao nosso redor, né, como a pastora falou também, a questão da gente ser egoísta, se a gente olhar para outras pessoas, tem pessoas muito piores que a gente às vezes reclama por nada, né? Então eu posso estar passando um momento difícil, eu tô, mas tem gente muito pior, e o que que eu tô fazendo? O que que Jesus faria no meu lugar? Né? Então que a gente venha ter esse entendimento, o que que Jesus faria no meu lugar? Né? Eu tô reclamando, será que Jesus na minha posição reclamaria também? O que que eu posso fazer para estar ajudando alguém do meu lado? Talvez a gente não tenha condições de ajudar financeiramente, ou às vezes está perto, como a pastora falou, mas a gente pode ligar, vamos orar junto, né? Talvez Deus não te use da forma como você gostaria de ser usado, mas do jeito que você Deus vai te usar. Às vezes é aquilo que a pessoa precisa, a gente tem essa coisa na cabeça, né, pastora? Não, mas Deus não me usa em revelação e profecia, porque as pessoas só querem oração quando é assim, né? Ninguém quer uma oração. Se você falar, vamos orar, mas, né, fulano não, Deus não revela, então, né, tipo assim, não serve a oração, porque eu vejo isso, né? Então, que a gente venha ter esse entendimento que Deus pode usar a nossa vida da forma que a gente é. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço, de um conselho, de uma palavra, que a gente venha se colocar à disposição do reino de Deus. Porque é uma seriedade muito grande quando a gente levanta a mão para aceitar Cristo. A gente tem uma missão. Não adianta a gente fugir e só ficar ouvindo e comendo e comendo. A gente precisa se desenvolver no corpo de Cristo. Se a gente não se desenvolve, a gente é um parasita. E se a gente é um parasita, a gente não é corpo. Então a gente precisa ser direcionado através do quê? Da palavra, né? Que é o próprio Jesus revelado. Então, que a gente venha ter esse entendimento, né, pastora? Que as pessoas venham despertar. A pastora sempre está aqui postando versículos da Bíblia, gente. Pessoal que não... Aqui, os meus seguidores, aqui, pessoal que está aqui, meus amigos, acompanha a pastora Flávia, as lives dela. É nesse jeito, gente. É bênção. Vocês vão ser edificadas. Eu falo até para a Kelly, pastora, a gente apanha sorrindo. É a live que a gente gosta, porque a gente apanha dando risada e feliz e agradecendo a Deus. E glória a Deus, gente. Glória a Deus. Que ainda tem pessoas assim como a pastora, como o pastor Marcelo, que Deus tem usado para nos trazer a realidade. A gente não está vivendo. Muita gente tem se perdido, né? Nesse contexto de gospel, de cristão. Eu até falo aqui pro pessoal, cuidado com quem vocês tomam como referência. Né? É muito sério isso. Porque às vezes a gente se espelha muito numa pessoa, e eu vou falar algo assim que Deus tem colocado no coração, pastora. Muitas pessoas têm se espelhado em grandes pessoas, sabe? Grandes líderes aí de nome. Gente, vigiem. Porque Deus, essa semana eu orando, pastora, e eu vou falar aqui porque Deus já tinha me falado para falar. Deus me dava uma revelação de vasos, muitos vasos. E Deus, ele descia com uma espada quebrando os vasos no meio. E eu perguntava para Deus, o que que é isso? E Deus falou, eu tratando com os vasos. E muitos que não tiverem firmado comigo vão se quebrar junto. Então, gente, eu falo isso com muito temor de Deus. Que a gente venha mesmo buscar um relacionamento com Deus. Que a gente venha se apegar a Ele, a palavra dele, e entender aquilo que Ele tem para nós. Porque o que Deus tem para a pastora Flávia é para a pastora Flávia. O que Ele tem para mim é para mim. A gente não precisa se comparar. Né? O que Deus tinha para Elias era para Elias, o que era para Eliseu é para Eliseu. E se Eliseu fosse parar para pensar no que Elias fez, talvez ele não chegaria e fizesse o dobro dos milagres, né? Porque a porção dobrada é justamente isso. Elias fez os milagres e Eliseu fez o dobro dos milagres que Elias realizou. Então, se talvez Eliseu tivesse parado, pensado só em Elias, ele deixaria de fazer muito mais porque ele ficou focado só em Elias. Né? Então, assim, gente, eu espero que tenha sido bênção essa live para vocês. Eu gostaria que a pastora encerrasse para a gente orando. E desde já eu já gostaria de agradecer, pastora, né, pela sua participação. Foi uma bênção. Eu confesso que eu estava assim com medo. Falei, Jesus, tem misericórdia, uma responsabilidade muito grande, gente. A gente está aqui conversando com uma pastora que é uma bênção. A pastora Flávia, quem conhece, sabe que é mulher de Deus, tem conhecimento. Falei, gente, vou conversar de Bíblia com ela, ficar até com medo. E assim, com muito temor e reverência
reverência a Deus, com muito respeito, pastora, viu? Eu agradeço por ter aceito o meu convite, ter aceitado esse desafio da gente estar falando algo que foi muito necessário. Eu creio que foi bênção essa live na vida de muitas pessoas. E eu gostaria que você encerrasse para a gente orando, apresentando todos, e a gente já encerra. Amém, amém. Você ficou com medo, eu também fiquei. Você começou a fazer umas perguntas, eu falei assim, Jesus, será que eu vou saber responder? Você ficou com medo, eu também fiquei, né? Porque as coisas de Deus são assim, né? Porque não é a gente. E Verdade. tem gente que tem aquela memória muito boa. Tem gente que estuda e tem aquela memória. Irmão, não gravo, é uma benção. Entendeu? Eu também não tenho, não. Aí eu falei assim, meu Deus, o que ela vai me perguntar? Porque não foi combinado nada, tá, irmãos, né? Verdade. Eu sei que ela vai me perguntar aqui, mas enfim, né? Eu gostei dessa pérola que você soltou aí. Que aquele que não se desenvolve é parasita, né? E parasita não é corpo. Gostei. Verdade. Gostei. Não faz parte do corpo. Muito forte isso. Peguei pra mim. Verdade. Peguei pra colocar. Amém. Amém? Amém. Eu que Amém. agradeço, né? Agradeço a oportunidade. Para mim foi uma honra também aceitar esse convite, né? Você está fazendo essa live, Deus, né, tá te levantando e vai te levantar ainda mais, né? Apenas o início de coisa grande, promessa que Deus tem cumprido na tua vida. Amém? Muito obrigada. Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, meu Pai, por essa palavra. Obrigada, meu Pai, por essa live. Eu te agradeço pela vida da Laís, pela família dela, por cada vida presente. Obrigada, Senhor, por ter falado conosco, Pai, porque precisávamos, meu Pai, ouvir a tua voz. Meu Pai, foi derramado um bálsamo de cura emocional, um bálsamo de refrigério nessa live. E também, meu Pai, um bálsamo de despertamento. Meu Pai, vidas vão despertar, vidas vão se aprumar, meu Pai, naquilo que o Senhor tem para elas. Meu Pai, eu venho te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que também colocar em nós um coração disposto a te servir, a te obedecer. Repreende, meu Pai, nosso meio espírito de suicídio, espírito de morte, espírito de depressão, de angústia na alma. Saia no nome de Jesus. Que vidas venham ser libertas, síndrome do pânico. Sai no nome de Jesus, que o Senhor te repreenda. Todo mal, tudo que aflige a alma, tudo que aflige o físico. Já repreendido no nome de Jesus esta live. Que julgos venham ser despedaçados por causa da unção. Que toda a pressão do inferno seja quebrada, seja dissipada no nome de Jesus. Sai e não volta mais. Senhor, abençoa, meu Pai, os teus filhos. Honra, Senhor, a fé deles. Revigora a alma, meu Pai. Revigora o físico, emocional, espiritual. Toma todas as áreas, meu Pai, das nossas vidas nas tuas mãos, porque precisamos do Senhor. Estamos aqui, meu Pai, buscando, meu Pai, nessa live, meu Pai, uma palavra do Senhor, meu Pai. O Senhor nos deu essa palavra, essa live como resposta, Senhor, para a nossa vida. Meu Pai, nos ajude, não ser somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Que bênção, que bênção. Gente, compartilha essa live. Eu creio que Deus vai abençoar. Pode falar, pastora. Eu vi só Deus repreendendo depressão, angústia na alma. Eu vi pessoas com um jugo, um peso nas costas, pessoas encurvadas espiritualmente e emocionalmente. Eu vi Deus quebrando esse jugo e dando vigor. Tem gente que vai sentir diferente. Tem gente que vai sentir também bem-estar físico, porque o emocional está com o físico. Deus foi lembrar uma vez, eu queria parar aqui, mas Deus me tocou de falar. Tinha uma época da minha caminhada que eu ficava muito doente, muito doente, muito doente. E meu marido orava por mim, mas assim, eram dores no corpo, mal-estar. Era coisa que eu orava, o médico não descobriu o que era. Ele orava, e falou assim, Deus, não aguento mais, né, a situação. Aí Deus falou assim comigo, o teu emocional vai te deixando doente. E Deus me dava isso, que pessoas estão ficando doentes por causa do emocional. E Deus hoje está entregando refrigério para você sentir um bem-estar físico, porque o teu emocional não vai te abalar mais. A partir de hoje seja curado, seja restaurado. Amém? Seja restaurado no nome de Jesus. Amém. Agora tá aqui, Deus me deu. Amém. Amém. Que bênção. A gente não dá nem vontade de terminar, dá vontade de virar vigília. Vamos marcar um dia, pastora, fazer uma vigília. Tô sentindo muito forte a presença de Deus aqui, uma bênção. Que bênção, gente, que bênção. Olha, de verdade, eu não tinha dúvida de que ia ser uma bênção, gente, mas olha, eu confesso que não dá nem vontade de encerrar. Mas a gente precisa encerrar, porque a pastora Flávia, né, tem as crianças dela, tem que cuidar, também tem minhas pequenininhas aqui também. Então, gente, compartilha essa live, eu creio que vai ser bênção na vida de outras pessoas também. Tá bom, pastora? Que Deus abençoe você, sua família, seus filhos. A gente, assim, eu tenho um carinho muito grande, a gente tem um carinho muito grande por vocês. Eu louvo a Deus pela vida da Dillian, gente, porque foi a Dillian quem encaminhou uma vez uma mensagem lá, né, no Instagram, que tava tendo live dela. Eu entrei, a partir do primeiro dia que eu vi, não parei mais de seguir, de acompanhar.
E é bênção, gente. Como eu falo, a gente apanha, vocês viram aqui, né? Mas feliz. E glória a Deus por isso, porque quando Deus ele nos corrige, é porque ele nos ama, ele nos vê como os filhos, e a gente faz isso com os nossos filhos, quem dirá Deus. Deus não quer que a gente se perca, né, pastora? Isso, Então, verdade. glória a Deus. Que live abençoada, que Deus abençoe. Amém, amém. Muito E a obrigada. cada um dos irmãos também, né, que estava aqui, que nos acompanhou, Deus abençoe a cada um também. Amém. Amém. Coisa Amém, pastor? eu tô aqui na glória, tô ligada aqui, tá uma unção, tá uma benção. E essa live também foi, Amém. também tô saindo revigorada. Amém. Que bênção, gente. Que Deus abençoe, então, pastora. Que Deus abençoe, gente. Um beijo para vocês. Obrigada, pastora, mais uma vez. Que Deus abençoe. A Thaís colocou aqui, né, da Dília, eu falei assim, a Dília foi uma ponte para muita gente, né? Ela é uma benção. Verdade. Você fala acerca de compartilhar, né? Que a Laís falou compartilhar a live, né? Quando você compartilha, você é essa ponte, você é esse canal. E a Dília, ela foi uma ponte para que muitas pessoas fossem abençoadas, né? E não por mim, é para Verdade. Deus. A glória é dele, é ele que faz. Sem ele, nossa, não faço nada, não sou nada. Verdade. Nossa, e aqui o pessoal aqui, pastora, tem muita gente aqui que foi também através que a gente ficava mandando convitinho aqui pro pessoal, né? Vamos assistir a live. Tem muita gente aqui que o pessoal não me avisa quando for a live. Falei, gente, calma, eu vou avisar. Então, que bênção, porque é uma família, né? É uma família, não deixa de ser. Uma família em Cristo. Que Amém. bênção. Que Deus abençoe, pastora. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Eu encerro aqui, você encerra aí, né? A gente encerra. Pode encerrar junto, a gente já encerra já. Então tá. Amém. Tá Deus, bom? Se você quiser sair primeiro, daí depois eu encerro, então. amém. Deus abençoe. Amém.